Olá, irmãos, é um prazer poder chegar até você com mais uma aula da Escola Dominical. Agradeço aqueles que estiveram participando até então com aquele tema escatologia. Mas a partir de hoje, nas próximas semanas, nós vamos estar falando sobre um tema novo, que é Vivendo Acima da Mediocridade. É claro que tem um livro escrito com esse título, mas nós não vamos ficar apenas restritos a esse livro que foi escrito. Eu vou estar passando algumas coisas interessantes ao longo desse nosso tempo. É uma discussão importante para o tempo que nós temos vivido. Esse tema, estou bastante animado com ele, porque, especialmente pelo momento que estamos passando e como nós podemos realmente olhar para a nossa história e ter esse grande desafio diante de nós, que é procurar viver uma vida mais digna, uma vida mais relevante, uma vida acima da média ou acima da mediocridade. Então, hoje eu quero dar uma visão geral do que nós estaremos estudando nessas próximas semanas. Primeiro, nós vamos mostrar a condição de mediocridade do mundo, como que o mundo está hoje num nível muito abaixo do que já esteve ao longo da história. Hoje, aquela ideia do pão e do circo romano, ou seja, mantendo a população satisfeita com pouca coisa, está bom. Então isso tem sido uma grande realidade. Então nós vamos falar sobre como que o mundo está nessa condição de mediocridade. Depois nós vamos falar sobre esse plano de excelência de Deus. Deus tem um plano excelente para a nossa vida. Isso não está ligado necessariamente diretamente ao sucesso, a muito dinheiro ou à fama, mas mesmo uma pessoa com uma existência simples pode ter uma existência excelente. Então é isso que nós vamos ver. Deus tem um plano de excelência para todos nós. E depois, mais para frente, estaremos falando como que podemos buscar essa excelência divina para vencermos a mediocridade do mundo. E tudo isso recheado com exemplo de pessoas na Bíblia e pessoas na história. Então, hoje, começando aqui com essa condição de mediocridade do mundo, hoje vivemos num mundo carente de heróis. Não é à toa que os filmes que estão mais sendo vistos hoje são exatamente os filmes sobre heróis. Nunca se vendeu tanto a indústria do cinema e a indústria do entretenimento, nunca se vendeu tanto como o tema heróis. Os heróis que nós estamos cultuando hoje, os adolescentes, jovens, enfim, o mundo todo, milhões de pessoas, é impressionante pensar que são heróis da década de 50. Homem-Aranha, Super-Homem e assim por diante. Em 1950, 1960, esses eram os heróis dos quadrinhos, que nós chamávamos dos gibis, os quadrinhos. E, estranhamente, em 2020, 70 anos depois, são os filmes e o tema que mais faz sucesso nos dias de hoje. Por quê? Porque o mundo está carente de heróis. O herói, na nossa concepção aqui, é aquela pessoa que vive em função de ideais mais nobres. Os heróis são aquelas pessoas que estão dispostas a se sacrificar para combater o mal, visando a proteção do coletivo. Então, quando nós pensamos num herói, nós pensamos numa pessoa altruísta, numa pessoa que está disposta a se sacrificar para ajudar ou salvar a vida de outras pessoas. É isso que nós vemos aí nos filmes de Hollywood. E o mundo nunca esteve tão carente de heróis. Por quê? O que temos visto hoje? A maioria das pessoas, inclusive os líderes mundiais, governantes, presidentes, enfim, são pessoas que têm vivido numa mediocridade. São pessoas que vivem apenas para a sua própria satisfação. Então nunca pensam no outro. São pessoas que não estão dispostas a nenhum sacrifício para beneficiar outras pessoas. Então, quando nós olhamos para o mundo hoje,
desde os líderes que nós temos até as pessoas comuns, vamos dizer assim, são pessoas que estão vivendo uma vida medíocre, uma vida de sobrevivência, uma vida voltada apenas para si. Não há mais aquele anseio de fazer o que é certo. Não há mais aquele anseio de buscar a justiça, como Jesus disse, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Então, a nossa aula da escola dominical vai mesclar isso, tá? Exemplos bíblicos, princípios bíblicos, exemplos da história, né? Nós temos, por exemplo, um capítulo na história chamado Os Grandes Homens da História. Esses grandes homens da história são um capítulo que fala da ação e do impacto desses chamados grandes homens e como eles acabaram influenciando a nossa história. Não sei se você já pensou sobre isso, mas o mundo que temos hoje é resultado da ação de alguns grandes homens e grandes mulheres também. Homens que foram influentes através do seu carisma, da sua inteligência genial, grandes líderes de impacto político, grandes cientistas, seja para o bem ou para o mal. Nós podemos tomar um exemplo, a Segunda Guerra Mundial. Quando nós pensamos na Segunda Guerra Mundial, que aconteceu especialmente na Europa, nós pensamos em grandes homens, tanto para o mal quanto para o bem. Nomes como Adolf Hitler, Benito Mussolini, da Itália, Franklin Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, Winston Churchill, Joseph Stalin, o imperador Hirohito. Então, são os grandes personagens daquela Segunda Guerra Mundial. E hoje o mundo que temos é resultado daquilo. As divisões das nações, o equilíbrio de poder, foi resultado dessa Segunda Guerra Mundial, onde grandes homens tiveram um impacto, né? E a Bíblia nos fala exatamente sobre isso. A Bíblia nos fala sobre a possibilidade de encontrarmos pessoas que vivam acima da média. Em Hebreus, capítulo 11, não é à toa que nós encontramos em Hebreus 11 uma série de exemplos de grandes homens e mulheres. E o título que nós temos na Bíblia, ele é extremamente relevante, porque o título que eu tenho aqui na minha Bíblia são os heróis da fé, né? Os primeiros heróis da fé. Olha que expressão que é usado aqui, não é? Por exemplo, tem vários versículos do capítulo 11, mas um que me chama a atenção, no finalzinho, verso 37 e 38, nós encontramos o seguinte: falando sobre esses vários exemplos de homens e mulheres que se recusaram a viver na média, fizeram algo especial por causa de um chamado de Deus, por causa de uma situação que existia e eles temiam a Deus. Então eles fizeram algo muito especial que impactou a vida de uma nação, por exemplo. Então lá no finalzinho de Hebreus 11, versos 37 e 38, nós encontramos: foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Eu gosto muito dessa expressão do verso 38, homens dos quais o mundo não era digno. Então, é disso que nós vamos estar falando, amados, nas próximas semanas. Existem pessoas que entenderam que a sua vida pode ser uma vida diferente. É interessante no capítulo 11 de Hebreus que fala sobre pessoas errantes, que foram maltratados. Alguns tiveram o pescoço cortado, alguns foram cerrados ao meio. Então isso aqui me fala de pessoas que aos olhos do mundo foram fracassados. Foram mortos, não tinham recursos financeiros, sofreram, se sacrificaram. Então esse é o nosso grande desafio. O mundo tem uma visão de sucesso,
Mas aos olhos de Deus, viver acima da média significa outra coisa. Não está atrelado ao dinheiro, ao sucesso ou à fama, como eu já disse. Então esse é o grande desafio. Mas aos olhos de Deus, esse contingente de pessoas que sofreu, que se sacrificou, perderam seus filhos, tudo isso por causa da fé, essas pessoas impactaram a sua geração. Essas pessoas deixaram uma herança, um legado para a sua geração. Ou seja, por causa de determinadas pessoas, a história que se seguiu foi diferente. É disso que nós vamos falar. Eu tenho certeza de que você pode entender e procurar em Deus alcançar isso. Você e eu fomos chamados para viver no presente século de uma maneira especial. Viver a excelência de Deus. Viver acima da mediocridade. Então eu gostaria muito que você realmente nos acompanhasse nas próximas semanas. Nós estaremos exatamente tratando disso e sempre recheado com alguma história interessante. Sempre recheado com exemplos, né? Impressionantes, exemplos maravilhosos, não é? Então é disso que nós estaremos tratando. E hoje eu quero, caminhando aqui para o final, hoje apenas uma aula introdutória, né? Como eu já disse para os irmãos, apenas uma aula introdutória. Nós vamos estar deixando aqui todo o esquema, mas eu já quero deixar aqui um exemplo, que nós estaremos aí sempre na nossa aula trazendo da história, da Bíblia, alguém que viveu acima da mediocridade. Eu tenho uma lista de pessoas aqui, é muito interessante, você pode encontrar uma lista de, por exemplo, das 100 pessoas mais importantes do mundo, né? Eu tenho uma lista aqui de mulheres, e hoje eu quero deixar aqui esse aperitivo para você de uma mulher indiana chamada Indira Gandhi. Indira Gandhi foi a única mulher a ocupar o maior cargo político e público indiano. Ela provou várias revoluções na história do seu país. Apesar do sobrenome Gandhi, né, Indira não tinha nenhum parentesco com Mahatma Gandhi, que foi o grande líder indiano. Com 22 anos, Indira chegou a ser presa por atuar em guerras. Começou na política ajudando o pai, foi primeiro-ministro indiano, e aos 55 anos, Indira Gandhi assumiu o mais alto cargo do governo do seu país, a exemplo do pai. Ela revolucionou a política e a economia na Índia e morreu assassinada aos 66 anos por um grupo religioso contrário ao seu. Então Indira Gandhi é um dos exemplos da história de uma mulher que se levantou aqui na área da política para liderar, né, ser líder político ou política no seu país, na Índia, e ela então fez a grande diferença, conseguiu reformular, revolucionar toda a área política e social da Índia. Uma mulher, né, uma mulher. E a Bíblia nos traz, né, vários exemplos de grandes homens e mulheres que a partir do momento que confiaram em Deus, que entenderam o seu chamado e seguiram o seu chamado, se sacrificando, esses homens e mulheres impactaram uma geração. Podemos falar sobre Moisés, Abraão, sobre José, podemos falar sobre vários deles. E nós sabemos que o nosso maior exemplo do maior sacrifício e do homem que transformou a história do mundo, que mais impacto causou na história da humanidade, o nosso Senhor Jesus. Tá bom? Então, esse é o meu convite, todos os sábados, aqui na nossa aula da Escola Dominical online. Eu terei o privilégio de estar viajando nas Escrituras e trazendo alguns exemplos, estimulando você a alcançar no Senhor essa vida mais excelente, mais sublime. Tá bom? Que Deus te abençoe e estou aí na expectativa para os nossos próximos encontros. Tá bom? Que Deus te abençoe.